Naquela noite, a Avenida Faria Lima parecia ainda mais fria. Luzes caras. Sorrisos falsos. Poder disfarçado de elegância. Por trás daquele cenário perfeito, Rafael Albuquerque, um jovem magnata do setor imobiliário, decidiu transformar um convite em humilhação pública. Não era um gesto de inclusão. Era um jogo cruel. Um teste silencioso para provar, diante da elite de São Paulo, quem realmente pertencia àquele mundo. O nome na lista era Luana Costa. Não por seu talento. Não por seu trabalho. Mas por ser filha de uma mulher da limpeza. Luana foi convidada para uma gala luxuosa não para brilhar, mas para cair. Para ser observada, julgada, reduzida a um exemplo. O que Rafael não sabia é que algumas mulheres não entram em um salão para pedir aprovação. Elas entram para virar o jogo. Dedo indicador apontando para a direita, fique comigo até o final, porque a forma como essa jovem atravessou aquela porta vai fazer muita gente repensar o significado de poder, dignidade e justiça. Depois que o convite foi feito, o prédio voltou ao seu silêncio elegante. Mas, para Dona Helena Costa, nada mais estava em silêncio por dentro. Ela empurrava o carrinho de limpeza pelo corredor espelhado como fazia todas as noites. O mesmo percurso. As mesmas portas fechadas. O mesmo cheiro de produto forte misturado com perfume caro que nunca foi dela. Só que, naquela noite, cada passo parecia mais pesado. Não pelo corpo. Pela memória. Helena trabalhava ali há quase 20 anos. Já tinha visto diretores subirem e caírem. Já tinha ouvido risadas virarem demissões. Aprendeu cedo que, naquele mundo, quem limpa não deve ouvir demais e muito menos lembrar. Sobreviver, para ela, sempre significou baixar a cabeça no momento certo. Mas o convite para Luana mexeu num lugar antigo. Um lugar que ela passou anos tentando enterrar. Quando o turno terminou, Helena saiu pela porta dos fundos, como sempre. O ônibus demorou quase 40 minutos naquela noite. Ela ficou sentada, olhando a cidade passar pela janela, viadutos, luzes, prédios que nunca entraria pela porta da frente. Pensava na filha. Pensava no sorriso falso de Rafael. Pensava no tom educado que escondia desprezo. Em casa, o apartamento simples parecia menor. 2 quartos, paredes gastas, o ventilador fazendo barulho demais. Helena colocou a bolsa na mesa e ficou alguns segundos parada, sem coragem de chamar a filha. O convite estava dobrado no bolso do uniforme como se queimasse. Luana chegou pouco depois. Tirou o tênis, largou a mochila no sofá e percebeu o silêncio estranho da mãe. O que foi, mãe? Helena tentou sorrir. Não conseguiu. Sentou-se devagar e estendeu o envelope. Luana leu tudo em silêncio. Não arregalou os olhos. Não riu. Não se assustou. Apenas respirou fundo, como alguém que reconhece um tipo antigo de perigo. Eles querem me humilhar, disse, sem drama. Helena assentiu. A voz saiu baixa. Querem rir, querem mostrar que você não pertence. Luana levantou o olhar. Não havia raiva ali. Havia algo mais firme. E a senhora acha que eu vou me esconder? Helena sentiu o peito apertar. Não por discordar, mas porque sabia o preço. Aproximou-se da filha e segurou suas mãos, ásperas de tanto esfregar chão por anos. Esse tipo de gente não brinca como o povo da rua, Luana. Eles machucam sorrindo. E depois fingem que nada aconteceu. Luana apertou os dedos da mãe com cuidado. Eles só conseguem machucar quem acredita neles. Helena desviou o olhar. Porque, no fundo, acreditou durante muito tempo. Acreditou quando assinou papéis sem ler. Acreditou quando disseram que era melhor ficar quieta.
Acreditou quando entendeu que falar custaria mais do que engolir. Você não precisa ir, murmurou. Eu dou um jeito. Digo que você ficou doente. Luana balançou a cabeça, devagar. Se eu não for, mãe, eles continuam achando que podem decidir quem existe e quem não existe. E amanhã fazem isso com outra pessoa. O silêncio voltou. Mais pesado. Mais verdadeiro. Helena sentiu algo se quebrar por dentro. Não de dor. De cansaço. Promete uma coisa? Pediu. O quê? Não baixa a cabeça. Nunca. Luana sorriu de leve. Eu aprendi isso com a senhora. Mesmo quando a senhora achou que estava ensinando o contrário. Helena fechou os olhos por um instante. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu orgulho misturado com medo. Medo real. Daquele que avisa que algo grande está para acontecer. E naquela sala simples, longe do luxo da Faria Lima, duas mulheres entenderam a mesma coisa. Aquela gala não seria só um evento. Seria um acerto de contas. Na manhã seguinte, Luana acordou antes do despertador. Não era ansiedade. Era decisão. O sol entrava fraco pela janela do quarto, iluminando a parede descascada e o espelho antigo que já tinha visto dias melhores. Luana ficou alguns segundos sentada na cama, respirando fundo. Sabia que aquele dia não era sobre roupa. Era sobre postura. Sobre não permitir que escolhessem por ela. Na cozinha, Dona Helena já estava de pé, mexendo o café devagar, como quem tenta organizar os próprios pensamentos. O barulho da colher batendo na xícara denunciava o nervosismo que ela fingia não ter. Dormiu bem? Perguntou, sem olhar. Dormiu o suficiente, respondeu Luana. As duas trocaram um olhar curto. Nenhuma precisou explicar nada. Luana foi até o quarto e voltou com uma sacola de pano, daquelas reaproveitadas. Dentro, um vestido simples, comprado há meses num brechó da Zona Leste por pouco mais de R$ 120. Não era feio. Mas também não dizia nada. Era o tipo de roupa que passa despercebida, exatamente como esperavam que ela fosse. É só isso que eu tenho, disse Luana, colocando o vestido sobre a mesa. Helena respirou fundo. Filha, eles vão estar vestidos com coisas que custam o que eu ganho em um ano. Luana levantou o rosto com calma. Justamente por isso, mãe. Eu não vou competir com dinheiro. Pouco depois das 9, as duas saíram a pé. O caminho até o pequeno ateliê era curto, mas parecia mais longo naquele dia. O bairro acordava, padaria abrindo, ônibus passando cheios, gente indo trabalhar sem imaginar que, em outro canto da cidade, alguém planejava rir da humilhação alheia. O ateliê de Dona Marta ficava numa rua estreita. Uma porta simples, uma placa antiga, linhas penduradas na vitrine. Nada ali gritava luxo. Mas tudo ali respirava dignidade. Já sei, disse Dona Marta assim que abriu a porta. Quando rico convida pobre, nunca é para dividir mesa. Helena abaixou a cabeça, envergonhada. Luana não. Eu não vim pedir milagre, disse ela. Só preciso estar inteira. Dona Marta pegou o vestido, esticou o tecido, observou contra a luz. Passou a mão devagar, como quem lê uma história com os dedos. A base é boa, murmurou. O problema não é o pano. É o medo que querem costurar junto. Ela começou a trabalhar. Giz marcando a cintura. Alfinetes. Tesoura cortando o excesso sem piedade. Cada corte parecia um obasta ou silencioso. Enquanto isso, Helena observava em silêncio. Em certo momento, uma mulher entrou no ateliê. Elegante, mais velha, com o jeito de quem já teve dinheiro e já perdeu.
Olhou para Luana, depois para o vestido. Você vai à gala da Faria Lima, não vai? Helena gelou. Luana assentiu. A mulher suspirou fundo e, sem pedir permissão, tirou um colar simples do pescoço. Não era exagerado. Era discreto. Firme. Use isso, disse. Não para parecer rica. Para parecer intocável. Não podemos aceitar, Helena tentou. Podem, sim, respondeu a mulher. Porque humilhação não se enfrenta sozinha. Luana segurou o colar com respeito. Eu devolvo. Devolva quando eles aprenderem a olhar nos olhos. Quando saíram do ateliê, o vestido ainda não estava pronto. Mas já havia algo diferente. Não no tecido. Em Luana. Naquela noite, o celular vibrou. Número desconhecido. Estão preparando sua vergonha. Não vá. Luana leu, apagou a mensagem e pendurou o vestido na parede. Já começaram, disse, calma. Helena sentiu o medo subir. Luana, não. Ela apenas pensou uma coisa. Se estão tentando me impedir de entrar é porque não querem me ver de pé. A sexta-feira chegou sem pedir licença. Céu limpo, calor contido, aquele tipo de dia que parece comum demais para o que estava prestes a acontecer. No apartamento simples, Dona Helena andava de um lado para o outro desde cedo. Arrumava o que já estava arrumado. Limpava o que já estava limpo. Não conseguia parar o corpo, porque se parasse, o medo falava mais alto. Luana, ao contrário, se movia com calma. Não era despreocupação. Era foco. O vestido já estava pronto, pendurado na porta do quarto, coberto por um lençol claro. Não era caro. Não tinha brilho exagerado. Mas tinha corte. Tinha presença. Tinha intenção. Você ainda pode desistir, disse Helena, quase num sussurro, como quem oferece uma última saída. Luana parou em frente à mãe. Se eu desistir hoje, mãe, vou passar a vida inteira desistindo, respondeu, sem dureza. Helena engoliu em seco. Sabia que aquela decisão não era só da filha. Era um espelho do que ela mesma nunca conseguiu fazer. Horas depois, já no fim da tarde, Luana se vestiu devagar. Cada gesto era consciente. Vestido. Sapatos simples. O colar emprestado repousando no pescoço como um lembrete silencioso. Antes de sair, ela se olhou no espelho. Não procurava beleza. Procurava firmeza. No mesmo horário, a poucos quilômetros dali, o salão do hotel de luxo nos Jardins fervilhava. Funcionários alinhavam taças, ajustavam luzes, testavam microfones. Tudo precisava parecer perfeito. Principalmente o espetáculo que ninguém anunciava oficialmente. No andar superior, Rafael Albuquerque observava o salão de longe, com uma taça na mão. Sorria. Não de alegria. De expectativa. Ao lado dele, dois homens comentavam em voz baixa, rindo como quem já sabe o final da piada. Ela vem mesmo? Perguntou um deles. Vem, respondeu Rafael. E vai aprender. No celular dele, um grupo de mensagens fervia. Piadas. Apostas. Comentários sobre roupa, atraso, vergonha. Nenhuma palavra escrita por acaso. Tudo calculado. No térreo, Dona Helena trabalhava. Passava o pano no lobby com as mãos trêmulas. Cada riso que vinha do salão parecia mais alto. Um segurança se aproximou, constrangido. Dona Helena, é melhor a senhora não subir hoje. Ela levantou o olhar. Por quê? O homem hesitou. Estão falando da sua filha. Helena sentiu o chão falhar por um segundo.
mas respirou fundo. Não chorou. Não agradeceu. Apenas assentiu e continuou limpando. Pela primeira vez, não abaixou a cabeça. Quando a noite caiu de vez, os convidados começaram a chegar. Carros caros. Vestidos longos. Perfumes que ficavam no ar. Risadas altas, como se precisassem ser ouvidas. Então, a porta principal se abriu. Não houve anúncio. Não houve música especial. Houve silêncio. Luana entrou. Não correu. Não hesitou. Caminhou como quem sabe para onde vai. O vestido caía com naturalidade. O corpo ereto. O olhar direto. Cada passo parecia empurrar o ar do salão para trás. Algumas conversas morreram no meio da frase. Alguns sorrisos ficaram suspensos. É ela? Alguém murmurou. Não parece, respondeu outra voz, confusa. Do outro lado do salão, Rafael virou o rosto. A taça parou no ar. O sorriso ensaiado não chegou aos olhos. Por um segundo, ele não reconheceu a mulher que entrava. Porque aquela não era a imagem que ele tinha planejado humilhar. Luana avançou mais alguns passos. Não procurava aplausos. Procurava chão firme. E encontrou. Naquele instante, algo mudou. Não era ainda a queda de ninguém. Mas o controle já não estava do mesmo lado. E quem percebeu isso primeiro não foi Luana. Foi Rafael. O salão retomou fôlego devagar, como se todos precisassem confirmar que aquilo era real. A música voltou a tocar, baixa demais para quebrar o clima. Os convidados se mexiam, mas os olhos seguiam a mesma direção de Luana. Ela não se apressou. Não procurou mesa, não pediu orientação. Caminhou até o centro do salão e parou, como quem marca território sem levantar a voz. A postura reta dizia o que o vestido não gritava: eu estou aqui. Rafael respirou fundo e recompôs o sorriso. Não podia perder o controle logo no início. Aproximou-se com passos seguros, o copo ainda na mão, o tom de anfitrião treinado. Luana Costa disse, estendendo a mão. Que bom que veio. Ela demorou um segundo para aceitar o aperto. Um segundo curto, mas suficiente para deslocar o eixo da conversa. Quando falou, a voz saiu firme. Obrigada pelo convite. Nada mais. Nenhuma reverência. Nenhuma gratidão exagerada. Um homem mais velho, parceiro de negócios de Rafael, se inclinou curioso. Primeira vez num evento assim? A pergunta vinha doce demais. Luana respondeu olhando nos olhos. Primeira vez sendo convidada para ser observada, disse. Não para participar. O sorriso do homem vacilou. Rafael riu rápido, tentando transformar o desconforto em charme. Você sabe como é, esses ambientes inspiram. Luana inclinou levemente a cabeça. Inspiram quem já se sente seguro, respondeu. Para o resto, testam limites. O ar ficou mais denso. Alguns convidados trocaram olhares. Outros fingiram não ouvir, mas diminuíram o ritmo da conversa. Rafael decidiu avançar. Venha, quero te apresentar a algumas pessoas, disse, tocando de leve o braço dela. Luana não recuou, mas também não se deixou conduzir. Caminhou ao lado dele, não atrás. Esse detalhe não passou despercebido. Pararam diante de um pequeno grupo. Taças erguidas. Sorrisos curiosos. Esta é a Luana, anunciou Rafael. Uma convidada especial. Especial como? Perguntou uma mulher de vestido longo, medindo Luana dos pés à cabeça. Luana respondeu antes que Rafael pudesse intervir.
Especial o suficiente para ser convidada como exemplo, disse. Não como exceção. Um silêncio curto. Depois, risadinhas nervosas. Ah, claro, superação é linda, comentou alguém. Luana manteve o tom calmo. Superação não é espetáculo, disse. É sobrevivência. Rafael sentiu o golpe. Aproximou-se mais, baixando a voz. Cuidado com as palavras, sussurrou. Esse não é o lugar para discursos. Ela o encarou. Então por que me convidaram? Perguntou, sem elevar o tom. Ele piscou, irritado. Ninguém aqui te deve explicações. Luana respirou fundo. Falou para ele, mas também para quem escutava. Quando alguém convida outra pessoa para rir dela, deve sim explicações. Nem que seja para si mesmo. Alguns convidados se afastaram discretamente. Outros se aproximaram, atraídos pelo desconforto. O salão começava a escolher lados, mesmo sem admitir. Rafael tentou mudar de estratégia. Vamos fazer um brinde mais tarde, disse, alto o suficiente para parecer cordial. Você pode dizer algumas palavras. Inspirar. Luana assentiu. Digo, respondeu. Mas digo a verdade. O sorriso dele travou por um instante. Ele recuperou rápido, mas algo já tinha se quebrado. Do outro lado do salão, Dona Helena passava o pano com as mãos firmes. Não via a filha, mas sentia. Sentia que aquela noite estava saindo do roteiro que escreveram para elas. Luana se afastou alguns passos e olhou ao redor. Não havia triunfo no rosto. Havia clareza. A certeza de que o jogo tinha mudado. E, pela primeira vez desde que a porta se abriu, Rafael entendeu. Ela não tinha vindo para cair. Tinha vindo para falar. Luana se afastou do círculo de Rafael sem pressa. Não era fuga. Era ar. O salão continuava elegante, mas agora havia algo rachado no ambiente, como vidro sob tensão. As conversas eram retomadas em tom baixo, e muitos olhos ainda a seguiam, não mais com deboche, mas com cautela. Ela caminhou até a parede de fotografias institucionais. Quadros alinhados, molduras pretas, luz branca. A história do grupo exposta como vitrine, inaugurações, brindes, apertos de mão, sorrisos antigos. Luana percorreu as imagens com o olhar, até parar. Ali, numa foto mais antiga, o tempo tinha deixado marcas. Um homem jovem de terno claro no centro. Ao redor, funcionários alinhados. E, quase escondida atrás de um ombro, uma mulher de uniforme simples. Cabelo preso. Olhar firme. O mesmo olhar que Luana conhecia desde criança. Era a Dona Helena. Mais jovem. Mais magra. Mais inconfundível. O ar lhe faltou por um segundo. Luana levou a mão ao colar, como quem se âncora. Não chorou. Engoliu em seco. A fotografia dizia coisas que nunca foram ditas em casa. Interessante, não é? Disse uma voz masculina atrás dela. Luana virou-se devagar. O homem tinha cabelos grisalhos, postura reta e um olhar que não precisava se impor. Vestia-se com sobriedade. Não parecia alguém ali para aparecer. Interessante e incômodo, respondeu ela. Concordo, disse ele. Sou Eduardo Nogueira. Investidor. Conheci esse prédio quando ainda cheirava a tinta. Luana assentiu. A mulher da foto é minha mãe. Eduardo respirou fundo. Seus olhos ficaram úmidos por um instante. Eu pensei que fosse, murmurou. Esse colar eu já vi antes. Luana tocou a peça, instintivamente. Era da minha avó.
Ele assentiu, sério. E da mulher que trabalhou aqui quando ninguém queria lembrar, completou. Houve um acidente. Um acordo. Um silêncio comprado. Antes que Luana pudesse perguntar mais, Rafael se aproximou rápido demais. Eduardo. Disse, sorrindo forçado. Espero que esteja aproveitando a noite. Eduardo não retribuiu o sorriso. Aproveitando não é a palavra, se respondeu. Reconhecendo, talvez. Rafael sentiu o peso. Tentou intervir. Essas fotos são só registros antigos. Registros são provas quando alguém tenta apagar pessoas, cortou Eduardo, sem elevar a voz. Luana permaneceu calma. O que aconteceu com ela? Perguntou, firme. Eduardo olhou ao redor, avaliando o ambiente. Não é conversa para galas, disse. Mas é conversa para a verdade. Ele tirou do bolso um cartão antigo, gasto pelo tempo, e mostrou a Luana discretamente. Um nome. Um sobrenome que ela ouvirá uma única vez, num sussurro de madrugada. Luana sentiu o chão mudar de lugar. Você conheceu esse homem? Perguntou. Conheci, respondeu Eduardo. E sei quem mandou calar. Rafael empalideceu. Aproximou-se demais. Isso é inapropriado, disse, tenso. Estamos num evento privado. Eduardo virou-se para ele com frieza. Inapropriado foi convidar essa jovem para humilhação, disse. E ainda achar que ninguém perceberia. O silêncio ao redor se espalhou. Algumas pessoas fingiram não ouvir. Outras ouviram demais. Eduardo voltou-se para Luana. Traga sua mãe quando tudo isso acabar, disse baixo. Não a deixe sozinha. Desde que aquele convite foi feito, o passado acordou. Luana sentiu um frio subir pelas costas. Pensou em Dona Helena, no lobby, trabalhando como sempre. Obrigada, disse. Não diga mais nada agora. Eduardo assentiu e se afastou. Luana ficou diante da fotografia mais uma vez. Não com raiva. Com decisão. O jogo tinha mudado de nome. Já não era sobre humilhação. Era sobre memória. E memória, quando encontra coragem, vira prova. O anúncio do staff ecoou pelo salão com voz educada demais para o que estava por vir. Em 5 minutos, o brinde do anfitrião. O aviso caiu como uma lâmina fina. Rafael endireitou o paletó e respirou fundo, como quem decide dobrar a aposta. Se a conversa nos cantos já estava perigosa, o palco seria definitivo. O microfone não era um convite. Era uma armadilha. Luana percebeu antes de qualquer outro. Não porque alguém avisou. Mas porque o ambiente muda quando a verdade ameaça aparecer. As risadas ficaram tensas. Os celulares começaram a se erguer ou por acaso. O espetáculo estava sendo preparado. Rafael aproximou-se dela com um sorriso calculado. Quero você comigo no brinde, disse. Algumas palavras. É importante. Luana sustentou o olhar. Importante para quem? Ele baixou a voz. Não complique. Ela respondeu no mesmo tom. Então não me puxe para o palco. Rafael se afastou sem responder. Já tinha decidido. Do outro lado do salão, Dona Helena entrou. Não pelo tapete principal. Pela lateral. Uniforme simples, mãos trêmulas, coluna ereta. Não vinha para trabalhar. Vinha porque o medo tinha ficado menor que o silêncio. Luana a viu. O coração apertou. Caminhou até ela, segura. Eu pedi para não vir, sussurrou. E eu pedi para você ter cuidado, respondeu Helena.
Hoje eu não consegui ficar escondida. Elas ficaram lado a lado. Duas mulheres comuns num cenário que sempre tentou torná-las invisíveis. No palco, Rafael iniciou o discurso. Falou de oportunidades, de mérito, de inspiração. Palavras limpas. Vazias. Quando sentiu o público aquecido, sorriu. Temos hoje uma convidada especial, se anunciou. Um exemplo de superação. Luana Costa. O salão murmurou. Luana não recuou. Subiu com passos firmes. O microfone pesava menos do que a verdade que carregava. Obrigada, disse, simples. Fui convidada para estar aqui por uma razão específica. Rafael tentou rir. Não exagere. Ela continuou. Fui convidada para ser observada. Para cair. Para provar, diante de vocês, que uma filha de quem limpa não pertence. O silêncio foi imediato. Não havia música que salvasse. Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,